só que ela é taxada muitas vezes de ser uma pessoa grossa. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal da F4. Eu tô aqui com a minha parceira Mariana. Olá pessoal, eu sou a Mariana, atuo há mais de 21 anos na área de gestão de pessoas e hoje estou aqui para conversar com vocês. Muito bem, então o nosso papo de hoje, a gente vai falar de uma pessoa. Na verdade tem muitos casos comuns aí que a gente já ouviu falar, eu principalmente, Mariana muito mais provavelmente, que é sobre aquela pessoa que é muito técnica. É muito técnica, ela entrega muito bem ali da área dela, consegue entregar dentro do prazo, consegue entregar muito rápido, automatiza até alguma coisa que ela recebeu aí como demanda, só que ela é taxada muitas vezes de ser uma pessoa grossa. Ou então uma pessoa direta demais, uma pessoa que pode ter algum problema de comportamento, ou então que não aceita determinadas críticas, né? Afinal, ela entrega. Então, por que ela tem tantas críticas? E aí eu queria ouvir agora teu ponto, Mari, sobre isso, se tu já lidou com algo nesse sentido, alguma pessoa, e como é que foi para ti? Então, geralmente, isso está muito ligado a comportamento. Porque a pessoa que ela é técnica, ela acha que conversar é perder tempo, explicar é perda de tempo também. E as pessoas funcionam de maneiras diferentes, com comportamentos diferentes. Por isso que o diálogo ele se torna tão importante nesses casos. Tanto para a pessoa que está fazendo a entrega, quanto para a pessoa que vai receber essa entrega. Só que a pessoa extremamente técnica, como eu falei, não quer fazer isso. Por quê? Eu tô aqui para entregar, eu não tô aqui para conversar com ninguém. Eu tenho uma meta, eu vou cumprir uma meta. Eu tenho uma planilha, eu vou fazer a minha planilha. Eu não vou lá explicar para o João o que ele tem que fazer. A minha planilha eu entreguei. E é aí que começam as dificuldades, inclusive de relacionamentos. Aí é onde as pessoas são o quê? Taxadas de chatas. Ah, mas fulano é chato, fulano, por quê? Porque não tem relacionamento. Dentro das organizações é comum a gente ouvir esse tipo de história. E a organização, ela funciona como uma sociedade. A gente precisa se relacionar também com as pessoas. E cada pessoa tem comportamentos diferentes, maneiras de se comunicar, ouvir, trabalhar diferente da nossa. E isso é outro ponto bem importante. Algumas pessoas tendem a levar muito para o seu lado pessoal. Mas eu entrego, mas eu faço, mas tá, gente, tudo bem? Mas e a outra pessoa? E o outro lado, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para isso. E trazer essas pessoas que têm esse viés técnico, gente, isso é super natural aqui, não, a gente não tá aqui para apedrejar as pessoas técnicas, pelo amor de Deus, tá? Todo mundo é necessário dentro de uma organização, mas a questão do relacionamento, ela é muito importante. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses diferentes tipos de pessoas, porque cada um é responsável por uma entrega. Eu sou responsável em entregar a planilha, você é responsável de apresentar a planilha, por exemplo. E como é que a gente encontra esse meio termo aí para essa pessoa parar de sofrer? Porque ela também sofre quando ela é taxada de chata. Ela não gosta de ser taxada de chato o tempo inteiro. E como é que a outra pessoa para de querer achar ela tão chata? Então, diálogo, gente. A gente precisa conversar. Conversas difíceis são importantes dentro da empresa. Conflito também gera crescimento. E eu não estou falando de conflito de xingar, não, porque é fulano. Não, gente. Conflitos positivos, conflitos saudáveis dentro da empresa para que a gente cresça e se desenvolva. É isso aí. E enquanto estava falando, Mari, já me vieram várias situações aqui na cabeça, inclusive até do que essa pessoa já comentou comigo, que ela era muito rígida com relação às entregas dela, porque ela entra dentro de um projeto, você entra para entregar, né? Ninguém quer um 9, todo mundo quer um 10. Será que todo mundo quer um 10? Nem sempre é assim. Então tem gente que está ali, mas está considerando aquele projeto 20%, 30%, né? Então existem expectativas diferentes. E eu acho que um dos grandes problemas começam quando essa pessoa que é muito técnica começa a se comparar. Pô, aquela pessoa entrega menos do que eu e é mais valorizada do que eu. Tem aumento, tem folga, chega a hora que quer e tal. Então começam a ter recortes. Você começa a analisar recortes, porque a pessoa que é muito de exatas, né, ela
ela olha aquilo logicamente e tem um pouquinho de dificuldade. E um outro ponto que essa pessoa tem bastante dificuldade é aquela pessoa que é muito do relacionamento. Pô, o cara fala com todo mundo, não entrega nada, não faz nada, não preenche planilha, não faz as coisas, né? Então acaba, assim, tendo um choque muito grande. E eu acredito que os dois lados, quando a gente fala de conflito, precisam entrar dentro de uma discussão entendendo já, conhecendo o certo comportamento daquela pessoa, né, Mari? Você vai desdobrar muito mais sobre isso. Mas a pessoa entender que, de fato, ninguém é igual a ela e ninguém nunca vai ser igual a ela. Mas de que forma eu tenho que me comunicar? E aí tu pode me corrigir, Mari, mas eu penso nisso, sabe? De que forma eu tenho que me comunicar para fazer ou fazer com que a galera faça o que eu preciso que seja feito e até eu seja mais tolerante. De que forma eu tenho que enxergar isso, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente sair da defensiva. Porque a pessoa que ela é muito técnica, ela tende a estar mais na defensiva. Justamente porque ela não tem tanto relacionamento como as outras pessoas e ela tem esse sentimento de que ela é injustiçada porque, ai, fulano tá lá conversando, não entrega, eu tô aqui, me mato e o fulano ganha aumento. Então, eu acho que tem que sair da defensiva. E isso tá muito e uma coisa importante de trazer nesse ponto é a cultura que você tá colocando dentro da sua empresa. Por quê? Quando a gente fala sobre relacionamento, sobre comunicação, a gente está falando de feedback. Boa. E muitas pessoas acabam achando que feedback é só do meu gestor para comigo. Não, gente, o feedback ele é uma ferramenta que, se você utilizar ela de maneira positiva, ela é para todo mundo. Todo mundo tem o direito de dar o feedback. E principalmente para a pessoa que é técnica, para quebrar essa questão de relacionamento que ela não tem com outra pessoa, se tu passar para ela assim, Samara, vai lá e dá um feedback para o João sobre o trabalho dele, o que você acha? Mas eu posso dar um feedback? Sim, eu posso. Na nossa empresa, nós temos a cultura de feedback em todos os níveis, por exemplo. Eu já vi isso acontecer, já vivi essa realidade e isso funciona muito bem, tá? Porque quando a pessoa ela é técnica e ela recebe uma missão, o que ela vai fazer? Executar rápido, dentro do prazo e muito bem feito. Mesmo que seja um feedback, que é algo que está totalmente ligado ao quê? Comunicação e relacionamento, que é onde ela tem um pouco mais de dificuldade. Mas quando ela recebe uma missão, ela executa. Sim. Então eu vou lá e vou dar um feedback para o meu par, eu vou dar um feedback para aquela pessoa que está lá na ponta. E aí tu começa a quebrar essa barreira de que eu sou injustiçado, porque tu começa a entender o que acontece lá também. Mas volto a dizer, tira a camisa da defensiva, de que só eu entrego, de que só eu faço, de que só que eu sou, né? E veste a camisa do lado de lá também. E pede para a pessoa vestir a tua camisa quando tu for fazer esse tipo de diálogo, porque é muito importante. Eu acho que entrando ainda mais, Mari, nessa questão do relacionamento, do feedback e tudo mais, é também entender como a outra pessoa do outro lado se sente quando você faz alguma coisa. Porque uma das coisas que eu aprendi vivendo e vendo as coisas acontecendo é, quanto mais direto você é em algum tipo de comentário seu e você não pensa muito, sai sem filtro, né? Mais você afeta aquela pessoa e você consegue, na verdade, o oposto. Né? Você consegue que a pessoa não interaja mais com você direito, que ela passe a não sentar do teu lado mais, Não né? te dá bom dia. Repele a pessoa, você repele a pessoa. Então o intuito também é olhar para essa pessoa que é mais técnica e ela mesmo refletir sobre o comportamento dela naquele momento e o que aquilo causou de fato. Quando ela entender que corrigindo um comportamento que ela tem pontual, ela consegue o oposto das pessoas, ou seja, as pessoas mais próximas, as pessoas concordando com ela em algum tipo de coisa, porque depende muito da colocação. Ela também vai percebendo que, poxa, faz sentido eu mudar. Né? Então podem ser pequenos comportamentos que você vai testando e vendo ali que acontece diferente. E assim, ó, agora entrando num outro gancho, Mari, eu acho que a gente pode ficar aqui algumas horas, mas qual que é o ponto, tá? Tem o negócio de você ser muito direto, o desafio pra ti, o negócio de ser muito direto e a pessoa que é muito amigão de todo mundo. Como é que eu sei ser
direto, mas também não ser agressivo, e eu consigo ser legal, mas também preciso dizer o que eu estou pensando? Eu acredito que dentro das empresas as pessoas têm que ter um único pensamento principal para essa quebra de paradigma. Eu não posso ser amigão e eu também não posso ser muito técnico, que é a palavra resultado. A empresa está lá para quê? Para gerar o quê? Resultado. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade em relacionamento, principalmente por isso, porque se eu cobro, a Samara não é mais a minha amigona. Sim. Né? Mas também se eu não cobro e eu não entrego meu resultado, e aí? E o dono da empresa? Fulana, cadê tua entrega? Cadê o teu resultado? Então, acredito que a gente tem vários ganchos aqui, várias palavras que a gente pode deixar nesse vídeo, que são importantes, que é feedback, comunicação, resultado e relacionamento. Essas 4 palavras, elas trazem o dia a dia do corporativo. E sim, gente, tem pessoas que vão ter mais facilidade com relacionamento, tem pessoas que não vão ter tanta facilidade. E como é que a gente faz isso? A gente precisa mapear qual é a dificuldade da Samara, qual é a dificuldade da Mari e qual é a potencialidade da Samara e qual é a potencialidade da Mari. E a gente traz o quê? Desenvolvimento, treinamento, educação. A gente ensina para as pessoas aquilo que elas não são tão boas em fazer. Ou a gente ensina elas a potencializar também o que elas são muito boas e elas ainda podem ser melhores. Então hoje as empresas, eu vejo isso, às vezes elas procuram fazer PDIs para as pessoas, um exemplo, só para corrigir aquilo que a pessoa tem de ruim. Entendi. Ah, a Samara é muito técnica, ela não sabe se comunicar. Eu faço um PDI para a Samara só para ela aprender a se comunicar. E a parte técnica dela, que ela é tão boa, eu estou desenvolvendo, ela pode ser ainda melhor. Então, acho que a gente tem que cuidar com isso dentro das empresas, de parar de olhar só para o que a pessoa é muito isso ou para a pessoa que é muito aquilo. A gente tem que fazer o mix e pegar as potencialidades, desenvolver o que a pessoa tem dificuldade, ok, mas também potencializar o que as pessoas são boas. Perfeito. Gostei muito, Mari, do nosso papo. E eu acredito que, assim, é possível aprender. Não é porque uma pessoa é muito analítica que ela não vai conseguir se comunicar. Não é que uma pessoa que é muito da comunicação e do relacionamento não vai conseguir ser um pouco analítica, né? A questão é a gente desenvolver competências que a organização precisa e que dentro das possibilidades da pessoa ela consegue entregar, né? Então, eu acredito muito também na educação, Mari, é por isso que estamos aqui. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve, curte aqui o nosso canal, deixa um comentário. Mari, muito obrigada pelo teu tempo, por compartilhar teu conhecimento. Obrigada, gente, por isso, por esse momento. E não esqueçam, né? A educação, ela pode mover uma organização e chegar num resultado cada vez melhor, que é o que todo mundo deseja. É isso aí, gente. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até!